sem regras. Uma das coisas que durante muitos anos eu acreditei é que existiam regras já pré-estabelecidas para eu poder me relacionar aí com Jesus, para ele me responder, para ele fazer parte da minha vida, porque se eu não seguisse aquelas regras, eu não seria aceita por ele. Ai, que loucura! E o mais louco é que talvez durante muitos anos da tua vida tu pensa isso ou tu sinta isso, e tomara que o meu vídeo chegue na tua mão para eu poder te dizer de uma maneira muito clara que regra é coisa dos homens. E Jesus, e para tu se relacionar com ele, não existem regras. Na verdade, se existisse uma única regra, seria: abra o teu coração, deixa ele abrir, permita que ele entre, que na verdade ele vai reorganizar todas as coisas de uma maneira infinitamente melhor para ti. E como eu pude descobrir isso? Como eu pude entender isso? Foi tendo uma clareza real de que Jesus, ele entra no meu mundo, não sou eu que entro no mundo dele. E vivenciando nesses 2 anos experiências sem iguais com ele, o que eu percebi? A começar pela minha conversão. Eu me converti, eu não frequentava igreja, eu detestava igreja, né? Eu não me intitulava nem católica, nem evangélica, nem espírita, nem nada. Eu não tinha uma religião. Naquele momento, eu sabia que existia um Deus no céu, que existia o Jesus, e para mim Jesus era o cara que tinha morrido na cruz, que tinha o codinome de Filho de Deus, e a pomba branca lá, que era o Espírito Santo. Esse era o meu entendimento. Pouco conhecimento, sim, mas era a única coisa que eu entendia naquele momento. Então eu não sabia como as coisas funcionavam. E a única coisa que eu fiz foi abrir a porta do meu apartamento e convidar Jesus para entrar. O que eu quero te dizer com isso? Se existisse uma regra, tu só vai encontrar Jesus se tu estiver lá na igreja, ajoelhado no chão, é aí que ele vai te encontrar. Talvez ele possa te encontrar se essa for a tua vontade. Ser encontrado por ele lá, beleza, isso vai funcionar. Mas como existia em mim uma série de limitações, como existia em mim uma série de preconceitos, o que aconteceu? Eu assisti um filme, eu abri a porta e ele entrou. Então, Jesus não ficou lá paradinho, todo duro, me esperando entrar numa igreja para que eu pudesse me aproximar dele ou ele se aproximar de mim. Ele entrou no meu mundo, ele entrou na minha casa, ele se fez presente na minha vida no momento que eu fiz essa abertura para ele. Tu entende? O que eu quero te dizer com isso? Que o mais importante é tu entender que não existe limitadores ou regras ou uma cartilha ou um manual como as coisas têm que ser. O principal ponto aqui é tu ter clareza de que a coisa mais importante é que tu possa convidá-lo para fazer parte da tua vida e que ele possa entrar na tua vida. Depois as coisas vão se encaminhando e elas vão se encaixando, tu vai adquirindo conhecimento e tendo entendimento das coisas. Bom, quando eu me converti, lembra que eu contei para vocês o que aconteceu? Eu não frequentava a igreja, detestava esse ambiente. Então, como ele se fez presente no meu dia a dia, como ele começou a entrar na minha vida através de um seriado da Netflix chamado A Bíblia, que hoje, infelizmente, nem tá mais na Bíblia, mas deve ter em alguma outra plataforma que tu pode estar assistindo. E na época eu comecei a assistir aquele seriado, e aquele seriado me alcançou. Quando eu fui conhecer a história real de Jesus, quando eu comecei a olhar no seriado, quando eu comecei a pesquisar na Bíblia, quando eu comecei a entender sobre o ensinamento dele, houve em mim, então, uma necessidade de mergulhar nesse conteúdo. Eu passei, então, a sentir uma sede de conhecer, de estudar, de ir atrás da informação. E cada vez mais que eu ia atrás das informações, mais eu me apaixonava por aquele homem que se intitulava Filho de Deus. Tipo assim, como assim o Filho de Deus, ser humano que é pregado, que se entrega? Ai, que loucura! Eu não tinha esse entendimento, eu não tinha esse conhecimento. E aos poucos, nos momentos certos, ele foi me trazendo a clareza do entendimento. Ele trouxe para minha vida as pessoas certas para me ensinar. E um dia, em São Paulo, na casa de uma amiga, a Fer, ela me comentou assim: Dani, amanhã de manhã, meu marido e eu e meu filho, nós vamos na igreja. Tu quer ir junto? E eu pensei assim, igreja? Mas como assim igreja? E eu falei assim pra ela, mas que igreja que tu vai, amiga? E ela disse assim, eu vou numa igreja evangélica. E eu me choquei na hora. Eu disse assim, igreja evangélica?
desde quando que tu é evangélica, louca? Desde quando que tu é crente? E ela disse, Dani, eu me converti, eu era super novinha, minha família é toda convertida. E eu conhecia já a família dela. E eu disse, todos os seus familiares são crente? E elas são. E tu quer ir junto? E eu fiquei toda ressabiada. Eu pensava, meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Tá, já que eu tô aqui na casa dela, fica até chata, não é? Vou! Mas existia em mim uma curiosidade. E eu fui. E eu amei. E lá eu conheci e ouvi a primeira vez na vida um louvor e prestei atenção nesse louvor. Põe aí, ó. Põe aí o louvor. Ouve essa letra. Ouve essa letra. Demais, né? Essa foi a primeira música, foi o primeiro louvor que eu ouvi. E eu saí daquela igreja encantada. Eu amei aquele ambiente. E eu senti vontade de voltar muitas vezes mais lá. E até que eu procurei uma igreja na minha cidade, comecei a procurar, entender como funcionava aquele ambiente, gostei de ir, eu fui mergulhando cada vez mais no conteúdo, e eu fui entendendo que não existia uma regra clara para como as coisas funcionavam. E não existiam pontos que eu tinha que seguir para ir em frente. Ele cuidou dos momentos certos, com as pessoas certas, no ambiente certo, para que ele me alcançasse cada vez mais. E vai ser assim contigo. Basta tu permitir que ele entre na tua vida. Ele vai trazer o momento certo, as pessoas certas, da forma certa que te alcance. E o que é mais poderoso é que quando tu perceber, tu tá cada vez mais envolvida, tu tá cada vez mais apaixonada, tu quer saber cada vez mais e tu quer se melhorar e tu quer ser um ser humano melhor e tu quer compartilhar isso com as pessoas e tu quer contar pro mundo. O que eu tô fazendo hoje aqui nesses vídeos todos? Por que eu gravei essa série de 10 episódios das 10 lições que eu aprendi com Jesus? Para poder te contar, para poder compartilhar contigo o que mudou para todo sempre a minha história. O que Jesus fez na minha vida me mudou, me renasceu, me trouxe de volta para um mundo que eu nem sabia que existia. Todas as feridas foram curadas, todas as mágoas foram deixadas para trás e eu consegui fazer coisas que eu achava que nunca eu ia conseguir fazer sozinha, como perdoar, como viver uma nova história de amor e como ter a minha família reconstituída. Se as coisas forem muito normais, talvez não sejam as coisas vindas aí de Deus. Eu sempre digo que se é normal, se tá tudo muito explicado, não é de Deus. Deixa Jesus te surpreender. Deixa que ele entre na tua vida e que ele vai te mostrar o mundo com uma nova perspectiva, com um novo olhar. E tu vai passar de uma maneira muito natural e muito tranquila, experimentar coisas que tu nunca imaginou experimentar. E o melhor é que tudo que tu vier a experimentar serão novas experiências sem explicação e tu vai te apaixonar cada vez mais e tu vai querer viver isso de uma maneira ainda mais intensa, né? Então, o que eu entendi é que Jesus não espere que eu entre no mundo dele. Ele vem, ele entra no meu mundo e ele faz com que o meu mundo se conecte ao mundo dele e tudo se torne totalmente completo, preenchido e novo.